nós como Ministério Jovem, nós estamos debaixo da visão, primeiramente, da igreja, né? E a visão para a igreja, para a Assembleia de Deus, em todas as suas áreas para esse ano, é destinados a crescer, né? Quem sabia disso? Quem sabia que era destinados a crescer? Essa é a visão para a igreja num geral esse ano. E o que a gente quer fazer é, ao olhar de pertinho o que o nosso ministério está vivendo aqui no IU, é conseguir aplicar isso. Aplicar essa grande visão, essa visão geral, de uma forma que isso seja palpável para a gente que está aqui no dia a dia, né, e seja praticável também. Então é destinados a crescer. E a tônica dessa frase, né, destinados a crescer, é o crescimento. Essa frase está dizendo que independente do que você pensa ao teu respeito, quando você está conectado com Cristo, você já está destinado a crescer. Esse já é o seu destino final, porque isso é inerente, isso faz parte da natureza da igreja. Crescer faz parte. Crescer, só que tem um porém, é um crescer, quando a gente enxerga esse destino lá no final, isso é algo que nós vislumbramos, é um destino que é certeiro, nós vamos crescer. Só que daí agora a gente volta para o hoje, né? E aí agora a gente tem que começar a viver os processos para que esse destino chegue. A Rivka muito bem orou aqui. Às vezes a gente olha muito para o futuro e isso nos paralisa no presente. A gente aprendeu muito sobre isso no ano passado, né? Quando a gente falou que o future is now, o futuro é agora. A gente olha com esperança o futuro, mas isso não nos impede da gente aplicar no hoje, a viver os processos que Deus tem para nós, para a gente alcançar esse destino no final. Então é um crescimento, mas que respeita os processos. É um crescimento que respeita as estações, as fases, né? Todos nós, na nossa vida, temos as nossas estações de crescimento. Isso tanto falando sobre aquilo que a gente está envolvido depois que a gente já está adulto, as fases da nossa vida de adulto, mas também fala das fases que desde criança até a gente alcançar essa maturidade de sermos adultos. Todos nós produzimos um hormônio de crescimento que faz com que a gente cresça. A gente começou nessa terra com esse tamanho aqui, né? E um hormônio dentro de nós nos fez crescer, né? Um hormônio o hormônio de crescimento humano, e ele é o que faz com que nós cresçamos, né? E de onde vem esse hormônio para que a gente cresça? De onde vem esse hormônio? Falando agora, né? O pessoal aí que fez aí provinhas no início do ano aí, URGS, né? Enem, no finalzinho do ano passado. Onde se encontra esse ponto que emana esse hormônio de crescimento que todos nós precisamos? Ele fica numa glândula na base do nosso cérebro. Ou seja, o hormônio que nos gera crescimento a origem dele vem da cabeça. Não adianta a gente se espichar, não adianta a gente fazer exercício de se esticar, não é isso que vai fazer a gente crescer. É um hormônio, é uma glândula que libera esse hormônio, que está encontrado na nossa cabeça, e ela libera o crescimento. Esse hormônio foi descoberto em 1920. Agora olha o que Paulo fala há quase 2000 anos atrás, lá em Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Em 1920 foi descoberto essa glândula e esse hormônio que produzia o crescimento. Olha o que Paulo está falando há quase 2000 anos atrás. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. O crescimento
que agora, só no século passado, foi descoberto que a origem dele, ela vinha da cabeça. Há quase 2000 anos atrás, Paulo já tinha se ligado nisso. É a cabeça que manda. E quem é a cabeça? Quem? Cristo. Cristo é a cabeça. Alguns experimentos nos anos 60 tentaram colocar esse hormônio nas pessoas de forma antinatural. Algum experimento para ver o que acontecia. E a primeira forma que eles fizeram isso foi coletando esse hormônio dessa glândula de pessoas mortas. Não preciso dizer o que aconteceu, né? Deu ruim. O experimento não deu certo. Né? As pessoas começaram a atrofiar, a ter vários efeitos colaterais. E isso já nos diz muita coisa. Né? Já nos diz muita coisa, que a fonte das coisas, né, jamais vem da morte, jamais vem daquilo que não tem vida. A fonte de tudo precisa também estar vivo para que produza vida. Depois eles conseguiram produzir uma forma artificial. Eles criaram esse hormônio de forma artificial. Mas quando administrado em altas doses no experimento que eles fizeram com atletas, eles queriam ver até onde o corpo aguentava e o quanto isso ia ser benéfico se colocasse altas doses desse hormônio de crescimento. O que resultou nesse experimento foi atletas que ganharam muita massa, tiveram muita retenção de líquido e muita fadiga. Foi essas três coisas que geraram em altas doses desse hormônio de crescimento de forma artificial. O que isso está nos dizendo? Está nos dizendo que crescimento não é forçado. Não adianta o quanto a gente encontre e ache que encontrou a fórmula. E agora é só replicar, e agora é enfiar a goela abaixo. Agora as coisas vão começar a crescer. Eu descobri um método agora. Agora eu sei como as coisas vão deslanchar na minha vida. Eu descobri o segredo. E ali é o clickbait do YouTube, né? Em uma semana, fique milionário. Descobri o método, enriqueça. Não adianta. Não adianta. Não existem métodos forçados. Não existem métodos forçados. Isso para fora, mas isso aqui para nós também. Não adianta a gente aqui dentro tentar buscar métodos artificiais, quando na verdade somente relacionamentos verdadeiros produzem crescimento, assim como uma família. Apenas a multiplicação, quando a origem é uma família, quando é um casal, quando é alguém que se ama, e dali há crescimento, dali de um relacionamento puro, ali gera crescimento. Não adianta nós aqui como igreja tentarmos buscar as maiores maluquices se nós não estivermos conectados na cabeça, naquele que é Cristo. Só Ele pode dar o crescimento. Só Ele, ninguém mais. Só Ele libera. Só dele flui o Espírito que nos dá o crescimento. Não existe crescimento forçados e não existe métodos que pulam processos. Você vai ter que viver processos na sua vida. Você está destinado a crescer. Amém. Agora volta para cá e vamos viver o processo que vai fazer com que você chegue nesse destino. Você precisa viver processos. Quando a gente pensa em crescer, quando a gente pensa em palavras no inglês que possam fazer essa conexão com o crescimento, a gente, aqueles que falam inglês, ou aqueles que têm uma leve noção, né, logo já vem na cabeça a palavra grow, né? Grow, que é crescer. Só que o grow, a gente foi buscando palavras, porque a tônica dessa frase é o crescimento. A gente foi buscando essas palavras, e o grow, ele fala muito a respeito de um crescimento aparente, de um crescimento que já é o resultado final. Só que aí buscando a gente encontrou outra palavra, que é essa que vocês estão vendo aí, que é a palavra raise. Raise fala um pouquinho mais profundo. Grow
Então, é aquele crescimento aparente, é o resultado final. A gente foi buscar algumas definições, e uma definição muito legal que eu achei dizia que grow é o estágio final de uma grande árvore que já está dando frutos. Mas raise é quando você cuida da planta, rega, troca o solo, coloca ela na luz. Esse é o significado de raise. E raise, para além de crescer, tem uma outra gama de significados que casa muito com cada processo que a gente pode viver esse ano. Fala de crescer, fala de construir, fala de intensificar, fala de promover, fala de elevar, fala de ressuscitar e fala de cultivar. E eu queria me ater nesse significado hoje. A gente vai ter o ano todo para trabalhar todos esses significados, mas nada melhor do que no início nós cultivarmos, né? E eu queria me ater nisso. E aí você já sabe agora que Raise, ele vai falar sobre isso, sobre esse cultivo mais íntimo, esse cuidado mais íntimo daquilo que você está fazendo crescer. O ponto é que o nosso destino não deixa de ser uma realidade. O fato de que nós estamos destinados a crescer, isso é certo. A igreja tem na sua natureza isso, né? Não é uma nova ideia. O fato da igreja, na sua natureza, ter já isso, ter o crescimento como um destino que o próprio Deus instituiu e estabeleceu, a minha igreja que vai permanecer até o fim e vai crescer e as portas do inferno não vão prevalecer, isso não é uma ideia nova. Que viver igreja nada mais é do que viver o plano original, do que buscar viver o plano original, daquilo que Deus já tinha estabelecido desde o início, desde lá o Gênesis. E desde o Gênesis, Ele já te criou para crescer. A igreja, através de estarmos conectados na cabeça que é Cristo, ela simplesmente vai nos dar a oportunidade de voltar à origem, fazer cumprir aquilo que o próprio Deus estabeleceu para o homem, que era crescimento. Lá em Gênesis, capítulo 1, no versículo 28, antes do pecado, antes de dar ruim, Deus disse, Deus os abençoou e disse para o homem e a mulher que ele recém tinha criado, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. A igreja não é uma nova ideia. Nós só estamos fazendo cumprir aquilo que nós fomos chamados a fazer. Frutificar, multiplicar e encher a terra. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, certo? Certo? Então tudo que o homem fazia antes do pecado refletia exatamente o caráter de Deus. Afinal, ele era a imagem e semelhança de Deus. Não só em atributos, mas naquilo que ele fazia. Aquilo refletia exatamente como Deus era. E o que era o homem antes do pecado no jardim? O que um homem faz no jardim, se não ser um jardineiro? Certo? O homem era um jardineiro. Deus tinha chamado ele para cultivar a terra, para lavrar a terra, para cuidar da terra. Isso nada mais é do que uma semelhança do próprio Criador, o próprio Deus, como esse jardineiro. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós, já dizia o poeta. Deus é o grande jardineiro. Tanto que antes não havia chuva nessa criação original, e a palavra de Deus diz que um orvalho caía sobre a terra. E de onde é que vinha esse orvalho? Cientificamente, alguém vai buscar explicar isso? Não havia chuva ainda. A primeira chuva foi acontecer só lá no dilúvio. Mas o que isso está nos dizendo? O próprio Deus se encarregava de regar a sua criação. O próprio Deus era aquele que era o cuidadoso e queria ver o crescimento da sua criação. E nós nada mais somos do que a imagem e semelhança desse Deus.
né? Gênesis 2:15, tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar do jardim. O que acontece é que essa mesma natureza que Deus colocou em nós, de cuidar, de regar, de raise, de fazer crescer junto, estando perto, vivendo cada processo e cada momento, em algum momento isso houve uma ruptura. Nós escolhemos ser os jardineiros da nossa própria vida, não mais cuidar daquilo que Deus tinha nos entregue. A gente queria cuidar das nossas próprias coisas, não saber mais daquilo que expressava quem Deus era. O resultado está aí, um planeta pedindo socorro pela ação do homem, por algo que o homem deixou de fazer. Já não é mais um jardineiro, não é mais aquele que cuida, é aquele que cuida apenas dos seus próprios interesses. O ponto é que o pecado tirou de nós o poder de frutificar. Porque isso fala tanto a respeito do nosso cuidado em relação à criação, mas a palavra de Deus em relação ao homem é: você frutifica e multiplica. Você, a partir desse relacionamento que nós temos, que é tão bonito, a partir desse relacionamento diário, em que eu desço até o jardim, e nós vivemos, e eu te ensino junto a ser cada vez mais parecido comigo, e você pode produzir frutos espirituais, onde os seus atributos cada vez mais refletem a glória de Deus. Esse frutificar foi cortado. Porque um galho que saiu da raiz, um galho que saiu da sua árvore, já não pode mais frutificar. Você não pode pegar um galho no chão e dizer assim: frutifica, dá frutos. Não, você precisa enxertar ele numa árvore. E nós nos desconectamos dessa árvore. Nós nos desconectamos da cabeça. Já não havia mais crescimento, já não havia mais uma conexão espiritual entre a criação, entre o homem e Deus. Só que uma coisa permaneceu: o multiplicar. O frutificar caiu, mas o multiplicar continuou. Gênesis 6:5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração só era má continuamente. Nós nos desconectamos dessa árvore, nós nos desconectamos da cabeça, já não frutificamos mais, mas apenas multiplicamos. Apenas multiplicamos aquilo que não presta, aquilo que é ruim. Nós perdemos a conexão. O ser humano apenas se multiplicou e multiplicou essa natureza corrompida, essa natureza de rebelião contra esse Deus que lá no início só queria que a gente desse frutos espirituais, frutos eternos, que manifestassem a glória dele. Se a gente não se cuidar, a gente cai nesse mesmo erro. A gente quer multiplicar antes de frutificar. A gente quer inchar antes de realmente refletir os atributos de Deus e a imagem de Deus e a semelhança de Deus. Nós não queremos um ministério em 2019 que multiplica. Nós queremos em 2019 um ministério que frutifica. Um ministério que frutifica frutos eternos. Do contrário, a gente vai apenas inchar em número, mas nosso coração não está sustentado na cabeça, não está sustentado na raiz. Nosso coração não estará sustentado. E aí olha o que Paulo também há quase 2000 anos atrás fala lá em Colossenses capítulo 2.
Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Não deixe que ninguém com uma falsa humildade faça vocês acreditar que vocês não estão destinados a viver esse prêmio, a ser crescidos, maduros. Essas pessoas envolvendo-se em coisas que não viram, o que elas estão? Inchadas na sua carnal compreensão. Trata-se de alguém que não... Isso não sou eu que estou falando, agora estou continuando o versículo 19. Essa pessoa que está inchada na sua carnal compreensão, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Multiplicação sem frutos apenas é um inchaço na nossa compreensão daquilo que a gente está vendo. Nós precisamos estar conectados sempre a Cristo. Sempre, 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 sempre. E a situação é essa, que depois do pecado, o quadro da humanidade é esse. Pessoas que estão desconectadas da cabeça, estão desconectadas do que é ser semelhantes a esse bom jardineiro. E já não sabem mais como imitar isso, como fazer isso. A criação foi corrompida. A semente foi corrompida. Nós já não produzimos mais frutos. A nossa árvore, o nosso galho que desconectou da árvore está seco. A única forma de resgatar então a criação é uma nova semente. Uma semente que já não faz parte dessa criação corrompida. É uma semente nova. É uma semente que tem uma nova natureza. Não tem uma natureza que, por mais que nós tentamos ainda fazer árvores, essas árvores não dão frutos. É uma nova semente. É uma semente que frutifica. Jesus. A semente prometida para Eva, assim que o pecado surge no mundo, e Deus promete a ela de que uma semente viria. Uma semente viria. E a partir dela, essa semente esmagaria a cabeça da serpente. Daria fim a esse mal. Daria fim a esses frutos podres, aquilo que nós já não conseguimos mais nem frutificar. É uma nova semente. A parábola do semeador, ela vai dizer sobre uma semente que é lançada. E ela vai dizer que essa semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa semente que traz vida. Agora, lá em Apocalipse 19, essa palavra de Deus é dita como o próprio Jesus. O próprio Jesus é a palavra de Deus. Eis que viu um céu aberto e um cavalo branco, e o cavaleiro que está assentado se chama a palavra de Deus. Ele é a palavra. Ele é a encarnação dessa palavra. A mesma palavra que em um momento trouxe vida lá na criação. Aquela palavra que em um momento disse, haja luz, e da escuridão a luz surgiu. Aquela mesma palavra que dizia, da terra, sai seres viventes, da terra sai toda a plantação. Aquela palavra que tinha poder de gerar vida. Essa palavra, Jesus Cristo, a semente que desce do céu. E agora, uma nova criação inicia aqui na terra. A partir dessa nova semente, essa nova natureza, o Deus grandioso, eterno, imutável, se torna homem. O ser divino agora é abraçado e revestido por humanidade, para dar esperança a cada um de nós. João 12, 23, 24. E Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem
Filho do Homem, ele está falando dele mesmo, o próprio Jesus, há de ser glorificado. Na verdade, eu digo a vocês que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. É tão interessante, né, quando a gente pega uma semente, algo que parece que não tem vida, não tem nada ali, parece que é só um pedacinho de alguma coisa. E é tão incrível que daquela coisinha seca sai vida dali de dentro. Esse Jesus que deixou toda a sua glória se tornou limitado como uma semente. Se tornou limitado. Coube, o Deus do universo, coube dentro de uma semente ainda menor do que uma semente até. Desde que foi concebido por Maria, esse Deus grandioso se reveste de humanidade, torna-se uma semente, torna-se a palavra de Deus. Só que para ela ser glorificada, para que o Filho do Homem fosse glorificado, era necessário que essa semente se rasgasse para que dali surgisse vida. Nós estamos falando do quê? Do sacrifício de Jesus. É um momento onde essa semente, ela é rachada no meio. A exemplo do que nós fazemos na ceia, quando nós pegamos o pão e partimos o pão, uma semente que não cai, não encontra boa terra e não morre, não gera fruto. Mas essa semente, com uma nova natureza, Jesus Cristo, caiu, se partiu e dali fluiu um rio de vida que nós bebemos até hoje e alcança a todos nós até hoje e continua a alcançar tantos mais. Essa semente precisou morrer para dar fruto. É exemplo de todas as sementes naturais que nós conhecemos. E Jesus morre no período de Páscoa e ressuscita no período da festa das primícias. O que é a festa das primícias? Dentro do calendário judaico, era aquele momento onde as pessoas, após a sua agricultura, após ali as suas árvores darem os primeiros frutos, após aqueles que cuidavam e lavravam a terra, recebiam os primeiros frutos. Esses primeiros frutos eram colhidos e todos iam até Jerusalém para apresentar ao sacerdote, para apresentar no templo, para que esses primeiros frutos fossem abençoados. E a partir desses primeiros frutos, que são as primícias, primícia significa isso, as primeiras coisas, os primeiros frutos, todo o restante da sua colheita estaria abençoado. Jesus ressuscita bem nesse dia. No dia em que os primeiros frutos eram apresentados ao sacerdote. O que nós conhecemos da história de Jesus é que da forma como ele morreu, se partiu, ele também foi glorificado e subiu a Deus para se apresentar a Deus como essa primícia. É o que Paulo vai dizer, Jesus é a primícia dos que dormem, a primícia das pessoas que morreram, é o primeiro ressuscitado, o primeiro humano com corpo glorificado, ainda que Jesus sendo Deus, mas como homem, o primeiro com um corpo glorificado, como nós um dia vamos ser. E para quem não sabe, nosso ministério, quando a gente iniciou lá em 2010, o nome do nosso ministério se chamava Primícia, né? Depois, em 2012, nós fizemos essa transição para IU, mas lá no início o nome do ministério se chamava Primícia. E eu acho que é muito legal como as coisas se casam e como nós estamos vivendo um tempo de amadurecimento e de voltar à essência, de voltar às primeiras coisas. A gente fala de crescimento,
Mas nem sempre o crescimento é algo visível. Às vezes, em algumas áreas da nossa vida, a gente está meio no negativo. E apenas voltar a estaca zero, isso já é um crescimento. Às vezes, nem todo crescimento vai ser aparente. Nem sempre as pessoas vão ver o seu crescimento. Uma árvore, para se sustentar, ela primeiro precisa criar raízes. E enquanto está formando raízes, ninguém está vendo. No seu íntimo com Deus, nesse 2019, o que eu quero encorajar você a viver tempos de secreto e de intimidade com Deus, onde Ele vai te nutrir, onde Ele vai derramar sobre você esse Espírito que reflete a glória dEle e te dá a oportunidade de frutificar. Mas tudo começa primeiro no seu relacionamento, naquilo que era original, naquilo que acontecia lá no Éden, um relacionamento íntimo. Quero te encorajar a 2019 priorizar isso e fazer isso acontecer na sua vida. Talvez você já vivia isso há um tempo atrás e por alguma questão você deixou de ter isso como base da sua vida cristã. Eu quero dizer que voltar a isso, voltar à essência, já é um grande crescimento na sua vida. Apenas voltar à essência é um grande crescimento. Voltar às primícias, às primeiras coisas. O que Jesus estava requerendo de Éfeso, quando ele, na sua carta, lá em Apocalipse, algo que ele chama a atenção dos Efésios, o que era? Nada mais era do que voltar ao primeiro amor. Voltar às primeiras obras. Voltar. Às vezes crescer é voltar. Guarda isso. Às vezes crescer é você se lembrar do que você fazia e voltar. Voltar a praticar as primeiras coisas. Aquele seu primeiro amor que você tinha. Aquela primeira intensidade, sabe? Quando você conheceu a palavra. E aquilo foi alimento para você, mantimento para você, e você já não sentia mais fome de nada, a não ser estar na presença de Deus. Crescer em 2019 para você pode ser voltar a fazer isso. Voltar a ter essa consciência. Então Jesus, como primícia, se apresenta então no templo celestial, a presença de Deus. E ele, sendo primícia, assim como naturalmente na festa as pessoas apresentavam os primeiros frutos para abençoar toda a colheita, Jesus se apresenta diante de Deus e nós que estamos conectados nele, somos agora também consagrados. Nós também, essa é a garantia da nossa bênção. O fato de Jesus estar diante de Deus e Deus receber isso. É por isso que não só a morte de Cristo, mas a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa vida. O fato de Jesus estar assentado à destra de Deus é a garantia de que Deus aceitou o sacrifício, recebeu essas primícias, consagrou e agora está dizendo: toda a colheita está abençoada. E nós somos essa colheita. Eu e você somos abençoados porque Jesus, a primícia, o primeiro, aquele que se entregou, nos garante isso. Agora, consagrados, agora essa colheita, essa nova natureza em nós, conectados na cabeça, que é Cristo, nós agora também estamos aptos a frutificar. Assim como Cristo foi o primeiro fruto, nós também somos fruto. Nós também frutificamos e somos fruto. E agora podemos praticar aquilo que lá no Éden era uma realidade. Gálatas 5, 22, 23, você sabe. O fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito qual é? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora você é capaz de fazer isso. Agora está disponível para você. Agora você pode frutificar, você pode voltar a praticar aquilo que Deus te ordenou lá no início. Frutifica e multiplica. Não só multiplica, frutifica e multiplica. Mas que frutos? Esses aqui. Amor, alegria, paz, paciência. Agora você está apto, agora você está conectado. Aquilo que você precisa para que isso seja uma realidade não vem de você. É a cabeça, lembra? É Ele
É Ele que manda. É Ele que vai gerar o crescimento. É Ele que vai nutrir o corpo. É Ele que vai dar na medida certa para cada estação da sua vida, aquilo que você precisa cumprir, aquilo que você precisa fazer, aquilo que Ele te impulsiona a realizar, para cada estação, a medida certa. E para essa estação aqui nesse ministério, eu vejo isso, eu vejo pessoas crescendo em maturidade, crescendo em discernimento, crescendo em dons, conectadas umas às outras, fazendo com que, sabe, essa árvore não apenas sirva para as pessoas verem o quão bela ela é, mas que esses frutos realmente possam ser experimentados pelas pessoas. Aquilo que sai de nós, esses frutos que o Espírito gera em nós, a gente possa oferecer isso, as pessoas possam experimentar, não apenas ver. Não é sobre uma igreja bonita, não é sobre algo legal que acontece nos sábados, é sobre as pessoas pegar esse fruto e experimentar ele, e viver isso, e serem nutridos por isso. Essa boa semente plantada em nós nos dá essa nova natureza. Deus uniu sua natureza divina à natureza humana através de Jesus, e agora Ele nos convida a fazer surgir dessa semente perecível, que é a nossa carne, uma nova vida. Paulo também vai dizer isso, ele entendeu muito bem as palavras de Jesus, ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 36 a 38, o que tu semeias não é vivificado se não morrer primeiro. E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer. Se eu quero uma bergamoteira, eu não pego uma árvore de bergamota inteira e enterro ela assim, e adubo ela. Não, eu pego uma semente. O Paulo está dizendo é isso, você não semeia o corpo final, aquilo que já nasceu. Você primeiro semeia a semente. Mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente, isso é Paulo dizendo. Não busque se unir a Deus, tentando apresentar para Ele uma grande coisa. Não busque gerar frutos na sua vida ao pegar e dizer para Deus, olha Deus, eu tenho essa baita árvore aqui, ó. Toma, bum. Aquele que quer me seguir, primeiro negue-se a si mesmo. Você quer me deixar feliz? Negue-se a si mesmo. Começa matando essa tua semente. Começa matando aquilo que tu mais gosta de fazer e que não me agrada. Começa matando isso, para que dali dessa semente, desse corpo perecível, surja a vida. Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. É assim também na nossa vida, na natureza humana. Nós começamos bem pequenininhos. Começamos com um zigoto mínimo, a primeira célula. E do grego, essa palavra zigoto significa unido. Unido. E é interessante, por que eu estou trazendo essa palavra zigoto? Porque é essa palavra do grego que João vai usar quando Jesus falou lá antes, quando eu li, sobre essa semente, que precisa morrer para que possa gerar frutos. É essa palavra que João usa. Zigoto, que significa unido. E ela pode tanto descrever essa natureza de Jesus, que é essa união dessas duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana, e somente através dessa união, conectado em Deus, é que o crescimento pode surgir, como também unido, fala do nosso relacionamento uns com os outros. O crescimento, a vida, aquele zigoto, só cresce a partir de algo que está unido. As células não vão se multiplicando cada um no seu canto. Elas vão se multiplicando bem juntinhas ali. O crescimento só vai se dar aqui, como igreja, quando a gente permanecer unido.
O segredo do crescimento é a unidade. Em 2019 eu vejo um ministério unido. Um ministério que entende o que é ser família. Um ministério que entende o que é viver uma vida sacrificial de serviço um ao outro. Quero que você cultive isso dentro de você. Raise, cultiva. Cultiva essas palavras. Vê o que precisa ser aí alinhado dentro de você, para que você viva unido. Não existe crescimento isolado. Não existe alguém que descobriu a nova coisa, a nova revelação de Deus que ninguém está pegando. Não existe isso. Existe unidade, existe a gente acrescentando um do outro a revelação e a medida que Deus dá para cada um. E a união, ela é gerada através de um senso de gratidão. Ninguém pertence a algo pelo qual não é grato. Se você está aqui, se você faz parte do IU, se você faz parte dessa igreja, é porque de alguma forma você é grato por isso. Você é grato por essa igreja, você é grato por Deus, você é grato porque aqui você descobriu uma nova vida, porque aqui a comunhão e pessoas te impulsionam a viver mais perto de Deus, é porque você é grato. A gratidão sempre vai preceder a multiplicação. Jesus nos ensina isso. Quando ele tem apenas 7 pães e alguns peixes. Lá em Mateus 15:36 vai falar isso. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. 7 pães que se transformaram em milhares. O que precedeu? Uma forte oração de Jesus dizendo assim: multiplica, 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 multiplica. É isso que a gente lê? Não. O que Jesus fez? Pegou aquele pouco que ele tinha e deu graças. E foi grato. Apenas isso, gratidão. O poder da gratidão que gera milagres. Não é sobre se arrebentar no chão pedindo muitas coisas para Deus, é sobre eu ser grato com o pouco que Ele me deu. É sobre eu aproveitar cada fase e ser grato por isso. E sempre a gratidão vai preceder a multiplicação. E o que precede a gratidão? A fome. Porque estava todo mundo com fome. Né? O pessoal estava morrendo de fome. Né? E o que precede essa gratidão, muitas vezes, é o sofrimento que nós passamos nessas fases. É a dor que nós passamos nessa fase de escassez, de que nós temos pouco. Dentro de nós, algo grita querendo mais. Só que ao invés da gente ir contra a vontade de Deus, ao invés da gente murmurar, ao invés da gente reclamar, nós pegamos esse pouco que o Senhor nos dá e a gente é grato. Então, eu não sei se você está passando aí por uma fase difícil na sua vida, de escassez, de sofrimento, de dor, mas saiba que você está no último estágio, se você permanecer com seu coração grato, de uma grande multiplicação. Você está no último estágio, você está passando fome. Você está querendo. Permaneça com seu coração grato. Esse é o último estágio. Um grande milagre, uma grande multiplicação está chegando. Amém? Vamos cultivar isso? Vamos cultivar essa boa palavra? Raise. É tempo de cultivar esses processos. É tempo da gente discernir as estações. É tempo da gente discernir os momentos. Destinados a crescer, todos nós já estamos. Isso já é uma verdade. Vamos discernir o hoje e os momentos, para que a gente possa usufruir desse grande crescimento. Amém? Se acredita nisso, então fica de pé. É simples. É sobre coisas simples. Eu não vim aqui trazer uma grande, super nova revelação. É sobre voltar à essência.
É sobre viver aquilo que Deus sempre quis que a gente vivesse. É sobre cuidar daquilo que Ele entregou na nossa mão. Lá no Jardim do Éden, o jardim. Agora, todos aqueles que Deus coloca na nossa mão para cuidar, para pastorear, para consolar, para amar, cultivar relacionamentos firmes. Sabe, um 2019 em que você prioriza realmente o próximo, prioriza o outro. E isso não, sabe, às vezes conceitualmente é algo abstrato, mas na prática é você realmente organizar o seu tempo e dedicar do seu tempo para o outro. É algo, é prático, é simples. O dia tem 24 horas, você precisa dedicar algumas horas para quem está do teu lado, para quem está precisando. Que 2019 seja esse tempo onde você cultiva bons relacionamentos. Pessoas que te levam a refletir ainda mais esses atributos desse bom jardineiro. Cultiva, cultiva. O externo precisa ser rasgado para a vida interna surgir. Seguindo com Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15 e 16. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, não é de um, é de todos juntos, unidos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que aquilo que é visível, humanamente falando, parece que está ruindo, aquilo que as nossas forças externas já parece que a gente não consegue mais suportar, ainda que esse homem exterior, ainda que essa semente esteja se rasgando, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Essa é a esperança. Dentro de nós flui um rio de vida. Dentro de nós flui o Espírito de Deus que nos nutre e nos dá o crescimento necessário. Dentro de você há um Espírito que te capacita a viver essa fase, esse momento da sua vida. E te dá o crescimento necessário para isso. Esse crescimento pode gerar alguma dor. Quem não passou aí na adolescência por a famosa fase do crescimento, onde nossas perninhas doíam, e a gente não sabia de onde é que vinha aquela dor. Mas o crescimento, ele vai fazer isso. Ele vai te colocar num limite. Ele vai te esticar um pouco. Mas a raiz está te sustentando. Você está conectado na cabeça que é Cristo. É Ele, é plano dEle, é propósito dEle, é projeto dEle. Algumas coisas vão ficar meio bagunçadas. Mas é para que desse caos surja a ordem. Para que desse caos surja aquele que diz haja luz, e no meio das trevas e da terra que não tinha forma e era vazia, dali surgisse vida. Cultive essa palavra no seu coração.